Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Luiz, aqui do canal Marajoara Cultural, e para as eleições voltamos ao nosso cotidiano de trabalho, de pautas sobre o Marajó, principalmente a melhoria dos Marajós, falando de populações diversas dentro do arquipélago, agora com 17 municípios, E ainda pegando esse gancho da eleição, mas dando um passo à frente, tivemos um novo presidente eleito, o ex-presidente Lula. Ele fez um discurso pautando as principais prioridades do seu governo, do seu futuro governo. Com base nesse discurso, nós vamos listar demandas ribeirinhas presentes no discurso do presidente Lula. Essa pontuação aqui só é possível graças ao material produzido por uma organização chamada Observatório do Marajó. Você pode seguir as plataformas digitais, redes sociais, blog, enfim, vou deixar aqui no link do vídeo, você pode acompanhar. E que demandas são essas? São demandas que já existem, e que na fala do presidente ele acaba pontuando e dialogando com algo que já existe, seja em demanda, ou seja em vontades, ou seja em projetos, mas que ainda precisam de apoio do governo. Já existem apenas iniciativas muito locais, mas que ainda precisam desse apoio. E claro, como sociedade civil, cobrar que de fato essas ações sejam efetivas. O primeiro ponto é o combate à fome. E aí é preciso entender as características ribeirinhas da Amazônia Marajoara, o que acaba contribuindo para que esse problema não seja resolvido, o que causa segurança alimentar, quais as instabilidades sobre essa questão. O segundo ponto é enfrentar a crise climática e o desmatamento. Eu já falei algumas vezes sobre esse ponto, e me incomodava muito, os programas de governo, seja dos candidatos ao executivo ou legislativo, essas pautas não estarem presentes, sendo que a gente já sente o impacto hoje, imagine daqui a alguns anos, temperaturas muito mais elevadas, os próprios rios mais quentes, secando no tempo errado, enchendo antes do período previsto, fora os focos de incêndio, para quem não sabe, existem muitos casos de incêndio no Marajó. Não é uma questão que está restrita apenas a alguns pontos do estado do Pará. Inclusive, no mês de setembro, o município de Portel foi o município que mais teve focos de incêndio. Então, é uma pauta super importante para a gente quanto marajoara. O terceiro ponto que marcamos foi políticas públicas voltadas para as mulheres. E aqui, claro que eu não estou no local de fala, mas existem muitas pautas importantes a respeito das mulheres, combate à violência, fortalecimento das lutas pelo protagonismo, A questão das mulheres ribeirinhas tem diversas pautas também relacionadas à saúde, à educação, enfim. São muitas questões, inclusive questões dedicadas sobre a questão das mulheres, Então, falar no fortalecimento das políticas públicas para as mulheres tem que se considerar as características das mulheres ribeirinhas aqui da Amazônia. O quarto ponto foi o uso responsável da terra para produzir alimento. E é muito importante, ter um fortalecimento e incentivo da produção do pequeno agricultor e da agricultura familiar, que realmente são quem produzem comida, E o que a gente vê muitas vezes é muito mais incentivo do agronegócio, que desconsidera totalmente as características locais, que acaba trazendo cultura de outros locais, e causando com isso impactos ambientais, a extinção da biodiversidade da região. O quinto ponto é a questão da educação básica. É muito importante compreender toda a questão da geografia do Marajó, da Amazônia, a geografia ribeirinha, as dificuldades que o aluno tem de chegar até a escola, as dificuldades na própria escola, e claro, aqueles problemas recorrentes relacionados à formação, educadores, condições de trabalho, estrutura, enfim. O sexto ponto é a defesa dos povos originários. Aqui está falando muito mais da questão dos povos indígenas, mas considerando também muito aqui na região do Marajó, os povos ribeirinhos, quilombolas, enfim, a diversidade que a gente tem de populações tradicionais, vai para além dos povos indígenas. Então é muito importante, inclusive, o presidente eleito prometeu criar o Ministério dos Povos Originários, e a gente fica na expectativa de como se configura, e se isso alcança os povos ribeirinhos como um todo. Acreditamos que sim. E o sétimo e último ponto é o combate ao racismo. Esse é um problema histórico do Brasil, um problema que não dá para ignorar, não dá para a gente voltar atrás do trabalho que foi feito durante um tempo no Brasil. E trazendo mais uma vez para a Amazônia ribeirinha, a gente vê muito a questão da exclusão dos poderes de decisão da população ribeirinha, negra, quilombola, enfim, do Marajó. Muitas vezes as decisões são tomadas sobre a terra
ou sobre locais de produção, e essas populações são ignoradas, muitas vezes excluídas dos pontos de decisões e de conhecimento. Isso, de certa forma, é um racismo não considerando as populações locais, as suas vontades, as suas necessidades, fora o racismo direto, brutal, que acontece no Brasil e acontece de forma diferenciada na Amazônia. Então são 7 pontos muito importantes. Em breve vamos levantar cada um deles, né, trazendo alguns dados importantes para a gente pensar também que não é apenas o discurso do Lula, mas que essas pautas existem, né? Trabalhos foram feitos, trabalhos não foram feitos sobre esses pontos, né? E o que é que a gente pode pensar e esperar sobre essas pautas. Então, esses foram os 7 pontos que nós levantamos. Se você ver o discurso, tem muitas pautas importantes também, a gente pode até comentar eventualmente, mas esses foram os principais pontos que resolvemos trazer para essa discussão inicial. Muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.